Meu irmão, minha irmã, outra vez, quantas vezes já não? Outra vez vou até a sua casa para convidá-la à nossa leitura orante da palavra, desta vez para o 25º domingo do tempo comum. É esse domingo, dia 22 de setembro. E neste domingo, 25º, a palavra a ser proclamada do Evangelho de Lucas, este ano é dedicado, é o ano C, assim chamado, o ano que prioriza os textos de Lucas. É capítulo 16, versículos 1 a 13. Vamos primeiro à leitura, é sempre assim que fazemos. Depois, na segunda parte, a meditação, a oração. Dizia Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois não mais podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei uma vez que o meu senhor me retire a administração? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele. E então o administrador disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará o um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, deste 25º domingo, para o dia 22 de setembro. Vamos à explicação. Talvez você esteja a se interrogar, até perguntar:
Vejamos o que vai explicar, dado que, na aparência ao menos, essa parábola parece até elogiar a corrupção e a desonestidade. Vamos devagar. Observemos. Dizia ainda aos seus discípulos, antes Jesus tinha falado com os fariseus e escribas que criticavam Jesus. Isto foi no domingo passado. Criticavam porque ele se aproximar de pessoas suspeitas, desconsideradas e pessoas desacreditadas moralmente e religiosamente. Pois bem, agora o diálogo não é mais com aqueles escribas e fariseus, agora é com os discípulos. E contou-lhes uma parábola. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar seus bens. Era comum naquela época, e também hoje é muito difuso este hábito. Os proprietários das terras viviam nas grandes cidades, Jerusalém, Cafarnaum, Antioquia, Alexandria, lá no Egito, muito longe. Vinham uma vez ao ano para a Palestina. E recebiam, como se tratasse de um arrendamento, recebiam o produto acertado da terra arrendada. É parábola. E o administrador da propriedade fora denunciado. Mendigar seria humilhante. Ser ele agricultor, cavar, faltavam-lhe as forças. Já sei o que farei. E aí, quanto deves a um dos devedores? 100. Então escreve 80. Quanto deves? 100 medidas de trigo. Então escreve 50. Do que se trata aqui? Não é de nenhuma maneira uma referência elogiosa a qualquer forma de desvio ou de corrupção. O administrador da propriedade tinha sempre uma boa margem de comissão. No acordo com o proprietário, este deveria, o arrendatário, entregar uma quantidade X determinada de produtos. O excedente desta quantidade acertada, o que excedia, pertencia ao próprio arrendatário. O que fez ele? Em vez de pagar 50, de pagar 100 medidas de óleo, barris de óleo, escreve 80. Os 20% a que teria direito, o administrador, ele renuncia. Assim também, o que mereceria de outras entregas e de outros produtos, e que era direito do gestor, o gerente, o arrendatário, também renuncia. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. A tradução não ajuda muito. Não é que o Senhor louvou aquele administrador por ser desonesto, mas louvou aquele administrador, personagem da palavra, porque, ainda que desonesto, foi capaz de despojar-se até mesmo dos seus direitos para não se ver tropeçado ou imerso na desgraça por ele mesmo construída. A reflexão do evangelista é Jesus que fala aos discípulos, não esqueçamos, para que os discípulos de ontem e de hoje perguntem-se e deixem-se ensinar pelo Senhor sobre o bom uso do dinheiro. Com dinheiro é imenso o bem que se pode fazer. Partilha, justiça,
formas concretas de solidariedade, compaixão, o modo como cada um lida com o dinheiro e com as riquezas, por extensão, aponta quem é o centro da sua interioridade. Se for o cifrão a inspirar as escolhas, então este ou esta vive para o cifrão, onde está teu tesouro e aí está também o teu coração. Mas se o centro, a inspiração, os ideais de vida procedem da intimidade e da amizade com o Senhor Jesus, esta amizade tem alcance e incidência até mesmo sobre o que cada um dispõe de recursos, de dinheiro, de valores patrimoniais. E aí entra as conclusões. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando se trata de eficiência, de competências, de serviço profissional, aí é possível servir a mais do que um. Todavia, quando aqui servir tem o sentido de tornar-se servo, quando servir tem o sentido, e é este o sentido aqui do Evangelho, tem aquela característica de vincular a própria liberdade a uma grande causa ou a uma grande pessoa. Ninguém pode servir, amar a Deus e amar falsas divindades. Cada um de nós pertence a quem ama e viverá a vida em favor do que ou de quem ama. Se for oferecer as melhores liberdades e habilidades para o cifrão, antes ou depois, tudo se tornará cinzas, ou tudo se tornará inútil, porque diante de Deus, nenhuma conta bancária tem alguma relevância. O que prevalece é o quanto tivermos amado também com o dinheiro que teríamos acumulado. A quem vamos oferecer estes dons? Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da Palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Querido irmão, querida irmã, passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante, ou, dizendo melhor, nesse nosso programa Leitura Orante, passemos agora a orar. Só para lhe recordar, é o 25º domingo do tempo comum, é Lucas 16, 1 a 13, é o dia 22 de setembro. Sempre é preciso, como ato primeiro, ambientar a nossa interioridade para a oração. É por isso que eu falo da composição do lugar interior, desde o tempo de São Tomás, de Santo Inácio de Loyola. Estamos lá pelos anos 1500, é desde aquela época que este caminho era proposto. Queira silenciar, pois, um momento primeiro, fechar os olhos, concentrar-se, voltar-se para si numa espécie de inflexão,
não para ensimesmar-se, não para egocentrismos, mas para recolher-se e acolher a palavra, a pessoa do próprio Senhor, a partir de dentro, a partir de nós mesmos. Respire profundamente uma primeira vez. Queira fazer isso uma segunda vez. Tente sentir os seus cabelos, poucos ou muitos, mas sinta-os. É preciso concentração. Tente sentir os seus olhos. O ar a penetrar pelas suas vias aéreas, alcançar os pulmões, inflá-los e o coração a bater. Sinta o seu coração com seus batimentos. É uma espécie de acesso à própria intimidade e à própria profundidade. Sinta o coração a percorrer as vias arteriais e mantendo-se recolhida, vamos juntos, eu e você, pedir ao Espírito Santo de Deus, a vida do próprio Deus, o amor de Deus, a impregnar nossa inteligência, nossa vontade, nossos sentimentos. A oração é simples. Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai e do Filho. Deste vida nova àqueles apóstolos, discípulos de Jesus no Pentecostes. De temerosos tornaram-se intrépidos, corajosos testemunhas, corajosos testemunhos da experiência de encontro com Jesus, para a qual tinham sido agraciados. Vem também agir em nós, Espírito de Deus, infundir luz, ciência, afeição pela palavra e pela pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passemos a um novo passo. Passemos a um novo ato. Vamos imaginar as cenas propostas pelo evangelista. Vamos criar imagens do que o evangelista narrou. Queira, pois, considerar, é uma parábola. Tente imaginar um homem rico. Todos nós conhecemos alguém assim, que tinha um administrador, que administrava os seus bens. Vamos tentar imaginar, é uma parábola, aquele senhor a convocar o seu administrador e a questioná-lo, exigir prestações de contas da administração porque denúncias se apresentaram. Talvez foi uma conversa tensa e difícil. E o administrador, tente imaginar qualquer pessoa, administrador, trêmulo, quem sabe, angustiado, a perguntar-se sobre o seu futuro. Cavar o solo, sentia-se fraco. Mendigar era humilhante. E agora vamos tentar imaginar aquele administrador a decidir-se por renunciar aos seus direitos ou às comissões a que tinha direito. Impressionante.
fizera muitos cálculos de quanto tinha acumulado e vai se encontrar despojado de tudo, mas não da liberdade. Tente imaginar aquela pessoa a fazer as contas de quanto perdera aquele administrador. Tente vislumbrá-lo tenso, amargurado. E o processo de libertar-se de todos aqueles acúmulos para não ficar sem a liberdade, não se tornar mísero, mas não terá bens acumulados, mas terá a liberdade. E aquela reflexão: quem é fiel nas pequenas coisas será nas grandes. Aquele homem, louvado pelo seu Senhor, o proprietário daqueles bens, não por ser desonesto, mas porque fora capaz de despojar-se de tudo quanto o distanciava da verdade de si mesmo. Vamos a um novo passo. E agora vamos nós nos inserir lá, como se fôssemos nós o administrador de certos bens. Não falo aqui de bens monetários, de dinheiro, de patrimônios, de acúmulos, de habilidades na gestão patrimonial, não. Os dons que cada um de nós tem. A quem pertencem? São meus? É para o meu acúmulo? Para os meus sucessos? E o Senhor, o proprietário daquele patrimônio, os dons que temos, nós os recebemos de Deus. Não são nossos. Talentos, capacidades, qualidades, habilidades. A quem servem estas riquezas humanas que trazemos? Cada um de nós traz em si. O Senhor está a me olhar. A Ele pertencem os meus talentos e a minha vida e a minha história. Estaria Ele a perguntar a mim: a quem vou oferecer minha capacidade de amar, meus dotes e talentos os mais diversos, minha capacidade de construir o bem, dotes artísticos, possibilidades de realização efetiva de coisas grandes e pequenas, e inclusive os meus bens. A quem darei? Ele está a perguntar, porque pertencem. Os dons que tenho pertencem ao próprio Senhor Deus, soberano sobre a vida, sobre a história, sobre a morte, soberano sobre qualquer realidade humana e pessoal. Na parábola, o Senhor louvou quem foi capaz de se despojar. E agora o Senhor Jesus olha para mim. Ele sabe de quais talentos fui galardoado, fui prendado. Ele conhece a minha capacidade de fazer o bem, de promover a paz, de fazer valer, de priorizar a justiça, de construir ou reconstruir a liberdade do irmão que se tornou mísero e pobre. E ele olha para mim e está a perguntar: o que faço e a quem dedico toda a riqueza, valores, dotes que recebi dele, do Senhor? Ninguém serve a dois senhores. Se eu quiser amar ao meu Deus,
os talentos que Ele me deu são destinados a promover a justiça, o amor e, inclusive, o despojamento das minhas próprias tensões egoísticas. Estou em combate. É hora de eu falar ao Senhor. Ele olha e me perguntou: qual é o bem que faço com os talentos que dele recebi? É a minha oração. É a hora de lhe apresentar a minha resposta. Resposta orante.